Boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal de investimento. Hoje eu vim falar um pouco mais do que está acontecendo no mercado nas últimas semanas e dar algumas dicas para vocês passarem por esse momento difícil. Como todos sabem, o mercado vem enfrentando uma grande volatilidade nas últimas 2, 3 semanas. Muitas notícias negativas estão impactando as cotações tanto no Brasil como no mundo e até no criptoativos. As notícias negativas começaram com os juros americanos não sendo cortados da maneira que o mercado esperava, devido a uma grande inflação que a nação americana está passando. Isso já deixou o mercado extremamente sensível e muito volátil. Nas últimas semanas, a gente ainda foi impactado por uma notícia muito negativa do confronto do Irã com Israel. Alguns acontecimentos fizeram o índice VIX, que é o índice de volatilidade conhecido como índice do medo, a disparar. Isso tudo deixa o mercado extremamente sensível e esse momento o ideal é você parar e pensar. Nunca nesse momento você deve vender no susto. Você deve respirar, se concentrar nos resultados das empresas e esperar um pouco até o mercado se acalmar. Isso pode demorar meses ou até mais de um ano, mas isso é normal no longo prazo do investidor. Crises e momentos difíceis passarão tanto no cenário macroeconômico de forma global, como no cenário microeconômico de forma Brasil. A gente vai ter diversos presidentes, a gente vai ter diversas guerras e diversos problemas políticos que impactarão a cotação das empresas no curto prazo. Sendo assim, eu vim trazer alguns pontos importantes para você seguir nos próximos meses. O primeiro deles é comprar aos poucos. Nunca ache que o mercado já caiu demais e vai voltar a subir. Nunca gaste seu caixa todo. Vá comprando aos poucos, semana após semana. Se o mercado voltar a subir, que bom. Se não voltar a subir, você ainda tem caixa para gastar. O segundo deles é nunca ficar olhando a cotação o tempo todo. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Só vai te gerar mais ansiedade. Lembre-se, o mercado está sendo penalizado de forma global. Então não vai ser uma cotação ou outra que vai subir no curto prazo. Você deve ignorar as cotações e só abrir o home broker da sua corretora se for para comprar. Terceiro, você deve separar o que impacta e o que não impacta realmente suas empresas no curto prazo. A gente sabe que o cenário global está ruim, mas será que todas as empresas brasileiras serão impactadas por um cenário de guerra global ou um cenário de guerra isolado ao Oriente Médio? Então você deve separar o que é real e do que é o susto. Lembre-se sempre também que as ações piscando na tela não é videogame, eu sempre costumo falar isso. São empresas que estão operando normalmente. Quando você sai de casa e faz qualquer movimento, seja ele na rua, você está utilizando diretamente essas empresas que continuam operando normalmente. E que esse impacto, sim, pode acontecer no curto prazo, mas que no operacional de longo prazo, a gente tem várias empresas que não sofrem absolutamente nada. Outro ponto importante é saber que esses movimentos acontecerão na sua vida de longo prazo. Não vai ser a primeira, não vai ser nem a segunda e nem a última vez que isso vai acontecer contigo. Você tem que entender que para investir em renda variável, você vai passar por vários momentos desses durante sua caminhada. Foque nos resultados operacionais das empresas. Algumas empresas podem ter o resultado operacional impactado no curto prazo devido à inflação. Se essa guerra realmente escalar, a gente deve ver o petróleo em níveis altos nos próximos meses. Isso, consequentemente, vai impactar a inflação e vai fazer com que os juros demorem mais tempo para ser reduzido. Então entenda isso. Esse movimento pode ocorrer com algumas empresas e você tem que ter paciência. Porque, como eu sempre falo, quando a gente analisa uma empresa, a gente analisa a empresa diretamente no micro. O macro é o que foge do controle da empresa, então tem que ser esperado e aguardado uma nova resolução para assim você continuar investindo no longo prazo. Outro ponto importante que eu venho sempre frisando e fiz um vídeo inclusive semana passada falando sobre isso, é o balanceamento da carteira. Nunca compre o ativo que caiu demais. Sempre balanceie a sua carteira. Não importa se aquele ativo subiu e se o outro caiu 40%. O importante é você balancear a sua carteira. Geralmente, os ativos que caíram mais são os ativos que são mais sensíveis a esse cenário macroeconômico. Então, a tendência de piora desse cenário vai ser que a cotação deles ainda caia ainda mais. Então, você deve observar isso na sua carteira. Não compre só o que cai. Compre também o que suba para balancear a sua carteira, assim reduzindo o risco de você botar demais num ativo que demore demais para se recuperar. Como eu disse, os ativos que caem mais são mais sensíveis no curto prazo a esses movimentos macroeconômicos e têm tendência de cair ainda mais. Quanto vai cair? Eu não sei. Se eu soubesse disso, eu estaria milionário, né? Eu estaria apostando contra o mercado e depois comprando na baixa. Mas como ninguém sabe disso, você deve sempre balancear sua carteira e comprar os ativos que estão, sim, abaixo do balanceamento e não os que caíram mais. Nunca compre mais do que deve comprar. Nunca deixe de alcançar seus objetivos de curto ou médio prazo para investir na bolsa achando que é uma oportunidade. Sempre siga sua vida normalmente e invista aquele dinheiro na bolsa que é para longo prazo. Para o médio e curto prazo, seus objetivos como comprar um carro, uma casa,
casa e etc., siga normalmente com seus aportes em renda fixa. E ignore a queda da bolsa. Só coloque o dinheiro na bolsa, que é de bolsa. Nunca ache que você está comprando tudo que pode agora aproveitando uma oportunidade de mercado. Que essa oportunidade de mercado pode perdurar por muito tempo e você não conseguir alcançar seus objetivos de médio e curto prazo e assim desanimar com a bolsa de valores. Então nunca compre demais, nunca compre mais do que tenha, nunca se alavanque. E por último, viver. Nunca deixe de viver, nunca deixe de ir no cinema, de sair, de curtir sua vida. Se você deixar de viver para investir, vai chegar um momento que você não vai aguentar mais investir, porque você vai cortar todos os seus prazeres, lazeres e etc. para investir. E investir no curto prazo é muito mais frustrante quando você não tem opções de lazer para espairecer desse mundo. Outro ponto importante, pare de ficar falando de bolsa todos os dias. Sábado e domingo o mercado não opera. Pare de falar de bolsa o tempo todo. Viva a sua vida. Compre empresas e espere essas empresas entregarem resultado no longo prazo. O movimento de um fim de semana não vai mudar nada na sua vida. Então, no fim de semana, evite ficar falando de bolsa, conversando de bolsa, olhando cotação com o mercado fechado. Viva a vida, entre na corretora somente para comprar e investir seu dinheiro. Deixe as coisas acontecerem naturalmente. Não fique focado 100% nisso, até porque vocês não trabalham com isso e vocês não precisam ficar focados 100% nisso. Viva a sua vida, saia, beba, se divirta e esqueça a bolsa no curto prazo. Bolsa é movimento de longo prazo. E por último, nunca venda seus ativos nesse momento. Esse é o pior momento para você vender um ativo. Na verdade, você deve continuar comprando os ativos que têm fundamentos mantidos, sempre aos poucos, observando o longo prazo. Esse momento passa como todos os outros momentos que vieram, passaram. Então a gente já sofreu como mundo vários problemas macroeconômicos graves e tão graves quanto esse. Hoje o mundo é global. Eu não acredito numa guerra escalando de maneira abrupta, porque o mundo precisa de cada país ali. A gente viu na defesa do próprio Israel que vários países entraram para defender o país, e esses países agora vão cobrar de Israel que ele não faça uma retaliação e que não escale essa guerra para níveis globais. Então calma, hoje o mundo é diferente do que foi na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. O mundo é muito mais globalizado e cada país depende de um outro país. Nenhum país consegue conviver e viver sem um outro país. Então a gente tem que entender que isso é um movimento normal, mas um movimento de curto prazo, extremamente político e macroeconômico. Então hoje eu vim trazer pontos interessantes do mercado para vocês entenderem que o que já passaram por momentos difíceis já estão mais calejados. Mas quem não passou vai passar uma hora ou outra e você tem que aprender a conviver com isso. Então, calma, respire, pense, compre aos poucos, pare de olhar a cotação e siga no longo prazo e não desista dos seus objetivos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no meu canal e se tiver alguma dúvida pode mandar aqui no comentário do YouTube. Se você não está tranquilo, pode me chamar no direct do Instagram que eu vou te ajudar a se acalmar nesse momento difícil.